Hoje em dia, as pessoas ao redor do mundo estão sofrendo mais de doenças relacionadas à alimentação do que antes na história recente. A chamada dieta ocidental tem sido considerada a grande culpada de nossas epidemias modernas de doença. Não sabemos ao certo que fator da dieta ocidental está causando os problemas, mas o que sabemos com muita confiança é que a população que segue essa dieta, que é geralmente baseada em grande consumo de carne, muitos alimentos processados com poucos grãos integrais, poucas frutas e verduras, a população que se alimenta assim tem um enorme índice de doenças crônicas. Quando você pensa sobre o aumento dos índices de obesidade e diabetes, você pode realmente pensar nisso como um tsunami no litoral. É enorme. Mais do que nunca, os médicos de hoje precisam aconselhar seus pacientes sobre a alimentação. Que alimentos consumir mais ou menos, e o porquê. Como comprá-los, prepará-los, cozinhá-los, aproveitar comidas saudáveis deliciosas. Não apenas dados sobre nutrição, não bioquímica, mas comida. Vivemos em ambientes de alimentos que fracassam em apoiar a nossa saúde. Tomar de volta o controle sobre a preparação de nossa comida é essencial para o nosso bem-estar a longo prazo. Ao examinar nossos hábitos alimentares e desenvolver a habilidade que precisamos para reivindicar a responsabilidade pelo que está em nosso alimento, nós podemos celebrar as comidas que irão nos proteger e nos satisfazer pelo resto de nossas vidas. O corpo humano funciona com comida. Antigamente, a escassez de comida era a maior preocupação. Após a Segunda Guerra, os avanços tecnológicos na produção alimentar nos conduziram a uma nova era, caracterizada pela abundância de alimentos baratos e relativamente pouca atividade física. Nas décadas seguintes, variadas mudanças socioculturais continuaram a contribuir para as diferenças em nossa alimentação. As mulheres que antigamente controlavam a maioria da comida preparada para suas famílias, agora se uniam ao mercado de trabalho em quantidade significativa. E a indústria dos alimentos processados passou a capitalizar em nossa necessidade de comida rápida e fácil. E já que menos refeições eram preparadas em casa, e que as comidas prontas eram geralmente mais calóricas do que as refeições caseiras, a média de consumo calórico individual subiu radicalmente. Acadêmicos que pesquisam a relação entre alimentação e saúde, como Michel Pollan, têm escrito consideravelmente a respeito das implicações dessa mudança cultural no modo como nos alimentamos hoje. De certo modo, nós terceirizamos a nossa comida. Primeiro, comemos menos alimentos saudáveis, mais sal, gordura e açúcar. Mas também comemos mais, pois as comidas processadas são geralmente lanches, e promovidas de modo a serem consumidas no decorrer do dia. As mudanças no modo que nós, como uma sociedade, comemos, levaram ao reconhecimento da obesidade como uma doença crônica, com consequências bem definidas para a saúde, e recomendações médicas foram feitas para tentar resolver esta crise de saúde crescente. Na segunda metade do século XX, havia muita atenção voltada para a redução de gordura saturada e gordura total em nossas dietas. E a indústria de alimentos processados reagiu, nos dando o que queríamos. Mas eles ainda tinham interesse em vender seus produtos, portanto descobriram formas de fazer com que os produtos com menos gordura fossem saborosos. Um dos modos que encontraram foi acrescentando muito mais açúcar e outras formas de açúcar, como xarope de milho, em quase tudo que comemos. Isto não só tornou as comidas com gordura reduzida mais atraentes, mas também aumentou seu prazo de validade. Então a indústria alimentícia tinha um enorme incentivo para acrescentar xarope de milho e outros adoçantes aos alimentos embalados. O resultado do aumento do nosso consumo de açúcares simples acelerou as epidemias modernas de obesidade e diabetes. Essas mudanças nos nossos padrões alimentares nos levou a um ponto na história em que nossa adaptação sociológica, nossa capacidade de armazenar energia, como gordura, se tornou incompatível.
O equilíbrio entre a disponibilidade de comida e o gasto de energia foi quebrado, e isso nos deixou com um aumento exponencial na incidência de obesidade nos últimos 60 anos. Uma epidemia que a Organização Mundial da Saúde tem considerado uma crise de saúde pública global. Para sobreviver, o organismo humano precisa consumir oxigênio, água e comida. Nós podemos sobreviver apenas sobre 3 minutos sem ar, 3 dias sem água, e 3 semanas sem comida. Por que a comida é tão importante para a nossa sobrevivência? Tem sido estudado extensivamente. E desde 1827, quando um britânico médico, de nome William Prout, primeiro propôs que os seres humanos precisam de 3 macronutrientes para sobreviver. Médicos, cientistas, e cada vez mais o público em geral têm tentado descobrir exatamente quanto de cada um desses nutrientes otimizarão nossa saúde. Mas, até certo ponto, o foco em nutrientes em vez de comida confundiu muitas pessoas. E nós tendemos a nos perder nesta conversa sobre nutrientes bons e maus. E é compreensível porque os cientistas precisam reduzir as coisas para uma única variável para estudá-los. E, a variável na comida, parece ser o nutriente. Mas também temos muitos estudos que mostram que simplesmente remover ou aumentar os nutrientes ou transformá-los em suplementos não parece funcionar. Aquela comida é muito mais complicada, é um sistema. Uma compreensão básica dos nutrientes pode nos dar uma base útil para nossas discussões sobre comida. Então, vamos rever os nutrientes e como o corpo os usa, mas a maior parte desse curso se concentrará em discussões sobre alimentação e saúde. Porque ultimamente as pessoas comem comida, não nutrientes. Os carboidratos da dieta são combinações de unidades de açúcar que vêm em formas simples e complexas. Carboidratos simples incluem os monossacarídeos, ou unidades de açúcar único, como a glicose e frutose. Assim como os disacarídeos, ou dos açúcares como sacarose, ou açúcar de mesa. Os carboidratos complexos, ou polissacarídeos, incluem os amidos dietéticos que nosso corpo pode quebrar e digerir, e também os polissacarídeos indigestos que compõem uma fibra dietética. Durante o processo de digestão, carboidratos são decompostos e convertidos em glicose, que pode então ser metabolizado pelo corpo para produzir energia utilizável na forma de ATP. Se as demandas de energia são baixas, glicose pode ser armazenada, e na maioria das vezes armazenada como tecido adiposo. Proteínas dietéticas também são quebradas em suas partes componentes, aminoácidos, durante o processo de digestão. E esses aminoácidos podem ser usados para construir e reparar tecidos magros no corpo, e executar muitas outras funções importantes. Mas os aminoácidos também podem ser divididos e usados para energia. E se eles são consumidos em excesso, eles podem contribuir para a gordura se armazenar no corpo, também. As gorduras alimentares também podem ser divididas em componentes menores, e usados para energia. Ou, eles podem ser armazenados como tecido adiposo, dependendo das nossas necessidades de energia. As gorduras são o armazenamento mais denso, em forma de energia, fornecendo 9 calorias de energia para cada grama, e o álcool fornece 7 calorias por grama. Em contraste, carboidratos e proteínas fornecem apenas 4 calorias por grama. Esta é uma das razões pelas quais evoluiu para armazenar excesso de nutrientes como tecido adiposo, e isso nos leva à causa fisiológica subjacente do excesso de peso e obesidade. Quaisquer calorias que não são convertidas em energia utilizável na forma de ATP, são armazenados no corpo para uso posterior. Na maioria das vezes eles são armazenados como tecido adiposo. Então perturbando o balanço energético para favorecer as despesas energéticas em relação às necessidades de armazenamento de energia. Ser uma das prioridades para as pessoas que estão tentando perder o excesso de peso. Isso pode ser conseguido consumindo menos calorias, queimando mais calorias através de exercícios, ou uma combinação de ambos.
Mas além disso, quando a saúde a longo prazo é o objetivo final, a qualidade de nossa alimentação é tão importante quanto o número de calorias que consumimos. Dentro de cada categoria de macronutrientes, precisamos escolher alimentos que apoiem nossa saúde, em vez de trabalhar contra ela. Todos os nutrientes não são criados iguais, especialmente quando se trata de seu efeito sobre a nossa saúde. Assim, mudar nosso foco, de nutrientes, para alimentos, pode nos ajudar a desenvolver melhores hábitos alimentares, que apoiarão a nossa saúde a longo prazo. Pensar sobre a ideia de que devemos nos concentrar na categoria de alimentos, nutrientes, é muito importante. E acho que os médicos deveriam conversar com os pacientes sobre comida. Mesmo que, como cientistas e pesquisadores, eles enxerguem através de alimentos e nutrientes. Pode ser uma maneira útil de estudar alimentos. Não é uma maneira útil de se comunicar sobre comida. Vejamos um exemplo de como se concentrar nos nutrientes, em vez de nos alimentos, pode nos deixar confusos e potencialmente consumir uma dieta que é perigosa para a nossa saúde. Nos últimos anos, muita atenção foi focada no fato de que muitos de nós estão comendo muitos carboidratos. Há muitas tendências de dietas populares que nos encorajam a reduzir drasticamente os carboidratos em nossa dieta, até mesmo ao ponto de limitar nossa ingestão de frutas frescas. Ao mesmo tempo, algumas dessas dietas de baixo carboidrato parecem sugerir que proteínas e gorduras podem ser consumidas livremente. Mas uma dieta que é muito rica em proteína animal, e não contém grãos integrais, ou frutas e legumes suficientes, pode nos deixar sérios problemas a longo prazo. De fato, a categoria carboidratos inclui um amplo espectro de alimentos, alguns dos quais são realmente importantes para a nossa saúde, e alguns dos quais podem comprometê-la. Grãos integrais, como arroz integral e aveia, são carboidratos que fornecem ao nosso corpo uma fonte de energia utilizável e estão unidos no mesmo alimento que contém uma quantidade significativa de fibra, o que retarda a liberação de glicose desse alimento para a corrente sanguínea. O índice glicêmico de um alimento é a medida da velocidade na qual a glicose é liberada na corrente sanguínea depois de digerida. Um grão inteiro, como arroz integral ou quinoa, resultará em uma liberação mais lenta de glicose e uma resposta de insulina mais suave. Por outro lado, uma comida rica em carboidratos refinados, como pão branco ou refrigerante, levará a um consumo mais rápido de liberação de glicose no sangue. E em resposta a isso, o corpo libera uma grande quantidade de insulina, o hormônio em nossos corpos que reduz o açúcar no sangue. Por causa do pico de glicose e insulina levar a níveis de açúcar no sangue menos estáveis, comer alimentos que são refinados, especialmente carboidratos altamente processados, pode resultar em um retorno precoce da fome e uma tendência a comer demais. O índice glicêmico de um alimento é menor quando o alimento contém fibras ou quando é ingerido em combinação com alimentos proteicos ou alimentos que contenham alguma gordura na dieta. Para pessoas que estão lutando para controlar seu peso, ou seus níveis de açúcar no sangue, comer alimentos que tenham um baixo índice glicêmico é especialmente importante, mas a escolha de alimentos com baixo índice glicêmico é geralmente uma boa ideia para todos nós. Então, quando falamos de carboidratos na dieta, estamos falando de uma família muito ampla de alimentos. Alguns que podem ser prejudiciais à nossa saúde a longo prazo, e alguns que podem apoiá-la. Aprender a escolher os alimentos certos dentro de cada categoria de nutrientes é uma das chaves para o sucesso a longo prazo. Alimentos ricos em proteínas, incluindo proteínas animais e vegetais, também podem variar enormemente em sua qualidade e suas implicações para a saúde, a longo prazo. Afirma-se frequentemente que as proteínas atuam como blocos de construção dos tecidos magros de nossos corpos. Mas elas servem a muitas outras funções importantes na regulação do corpo, na função de suporte imunológico, e em vários outros papéis em nossa fisiologia. Existem 20 tipos de aminoácidos necessários para cumprir todas essas funções, mas apenas 9 deles são essenciais. O que significa que nossos corpos não podem produzir o suficiente, então confiamos em obtê-los da nossa comida.
Em geral, as fontes animais de proteína, como peixes e ovos, fornecem todos os aminoácidos essenciais, em concentrações altas ou o suficiente, para que esses alimentos sejam chamados de fontes completas de proteína. Em contraste, fontes de proteína baseadas em plantas, como feijão, lentilha, nozes e tofu, tendem a ser fontes incompletas de proteína. Pode parecer que, uma vez que as proteínas vegetais são incompletas em seu conteúdo nutricional, elas são nutricionalmente inferiores em comparação com as proteínas de origem animal. Mas, de fato, os benefícios para a saúde, ao substituir as proteínas de origem vegetal por outras baseadas em animais, idealmente, alguns dias por semana, superam em muito o risco de ficarem aquém dos aminoácidos essenciais. Proteínas à base de plantas podem ser combinadas com outros alimentos para fornecer um perfil completo de aminoácidos. De fato, muitos alimentos tradicionais, combinações como milho e feijão preto, ou arroz e lentilhas, são baseadas no princípio de combinar proteínas complementares. As refeições que contêm fontes vegetarianas de proteína também contêm mais fibras e menos gordura, especialmente gordura saturada, do que as refeições que contêm proteínas de origem animal. E mesmo que a gordura saturada possa não ser tão prejudicial quanto pensávamos, ela ainda pode contribuir para níveis elevados de colesterol, LDL, se comermos muito dela. Portanto, moderar nossa ingestão de carne vermelha, por exemplo, ainda é uma ideia sensata. Em geral, a dieta ocidental típica contém mais proteína animal do que a necessária para manter uma boa saúde. As pessoas comem muitos alimentos vegetais, comem uma dieta baseada em vegetais, e por isso tendem a ter uma saúde muito melhor e uma longevidade melhor, do que as pessoas que comem uma dieta de carne pesada. Então, se você está pensando em experimentar uma dieta pobre em proteínas, é importante prestar atenção aos tipos de proteínas que estão sendo consumidas e em que quantidades. Uma dieta rica em proteína animal, especialmente se for proteína animal de baixa qualidade, como carne processada, ou cortes de carne com alto teor de gordura, esse tipo de dieta pode ser prejudicial à nossa saúde, mesmo que leve à perda de peso em curto prazo. Carnes processadas muitas vezes contêm nitratos usados como conservantes, que podem danificar os vasos sanguíneos e contribuir para o endurecimento das artérias. Essas carnes também tendem a ser muito altas em sódio, o que pode contribuir para a pressão alta. As dietas mais sensatas são geralmente aquelas que nos encorajam a comer quantidades moderadas de alimentos ricos em proteínas, de alta qualidade. Estes devem vir de uma variedade de fontes diferentes, incluindo alguns peixes, se possível, bem como muitas fontes vegetarianas de proteínas, que são combinadas para dar completude. Durante décadas, a relação entre gorduras alimentares e saúde esteve no centro de nossas tentativas de entender a causa subjacente da epidemia de obesidade. Os debates sobre nutrição que você vai ouvir, devemos nos preocupar com a gordura, devemos nos preocupar com carboidratos, ou o problema é a falta de fibra. Todas essas são tentativas de entender qual é o problema na dieta ocidental que é o culpado. Porque as pessoas gostam de descobrir isso. Porque então você pode simplesmente ajustar essa coisa e seguir seu caminho alegre, mas ainda não conseguimos isso. Nós não sabemos a resposta para essa pergunta com qualquer confiança real. Apesar dos importantes papéis que as gorduras desempenham em nossos corpos, toda essa categoria de alimentos foi evitada durante grande parte do século XX. Isto levou a um enorme aumento na disponibilidade de alimentos isentos de gordura e gordura reduzida. Mas, apesar disso, as taxas de obesidade continuam aumentando. Hoje, a crescente conscientização sobre a diferença entre as chamadas gorduras boas e gorduras ruins permitiu que essa parte importante do nosso suprimento de alimentos voltasse. Mas mais uma vez, o pêndulo ameaça balançar demais na direção oposta. Gorduras alimentares podem ser divididos em duas famílias, as gorduras saturadas e insaturadas. Gorduras saturadas obtêm seu nome pelo fato de seus ácidos graxos estarem saturados com moléculas de hidrogênio. Isso significa que elas podem ficar planas e compactadas juntas, de maneira que as gorduras saturadas tendem a ser sólidas à temperatura ambiente. Gorduras animais, como banha e manteiga, são bons exemplos.
Em contraste, os ácidos graxos que compõem as gorduras insaturadas são dobrados em lugares onde as ligações duplas entre os átomos de carbono causam as cadeias a serem menos saturadas com hidrogênio. Isso também significa que esses ácidos graxos não se encaixam tão bem, deixando a maioria das gorduras insaturadas no estado líquido à temperatura ambiente. Os ácidos graxos ômega 3 são um tipo especial de ácido graxo insaturado, com ligações duplas em posições específicas da cadeia de hidrocarbonetos. Eles são encontrados em altas concentrações no óleo de peixe e também em nozes, sementes de linho e outros óleos vegetais. Os ácidos graxos ômega 3 são o único tipo de ácido graxo que o corpo humano não pode produzir, então eles são essenciais para a nossa saúde e precisam ser consumidos através dos alimentos que ingerimos. Gorduras insaturadas podem ocorrer naturalmente como as gorduras encontradas no azeite, nozes e abacates. Ou podem ser feitos pelo homem, ou quimicamente manipulados, para se tornarem insaturados. Estas são as gorduras encontradas em algumas margarinas e nos tipos de óleos que são frequentemente usados para repetidos resfriamentos e reaquecimentos em máquinas de fritar, como as usadas em muitos restaurantes de fast food. O problema com as gorduras insaturadas quimicamente projetadas é que as ligações químicas entre os átomos de carbono são menos estáveis, de modo que elas facilmente mudam para uma orientação trans, em vez de uma orientação cis. E é aqui que obtemos o nome gorduras trans. As gorduras trans são problemáticas para a nossa saúde porque aumentam a quantidade de colesterol LDL no sangue e diminuem a quantidade de colesterol HDL, ou bom colesterol no sangue. Ao fazer isso, as gorduras trans promovem a formação de placas arteriais e aumentam o risco de doença cardíaca. Embora as gorduras saturadas tenham também demonstrado contribuir para o aumento do colesterol LDL, não se demonstrou que elas diminuíssem o colesterol HDL, ou contribuíssem para o desenvolvimento de placas arteriais tão significativamente quanto as gorduras trans. Então, qual é a linha de fundo quando se trata de alimentos que contêm gordura? Provavelmente, a recomendação alimentar mais sensata é essa: desfrute de quantidades razoáveis de alimentos que contêm principalmente gorduras insaturadas naturais, como as encontradas no azeite, nozes e abacates. Evite todos os alimentos que contenham gorduras trans. E limite sua ingestão de alimentos como carnes vermelhas com alto teor de gorduras saturadas.